Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pop CDMcast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast, onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E hoje, muito feliz porque consegui mais um empreendedor aqui para bater um papo super especial com a gente, galera. Então, por conta disso, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo. Porque com certeza, através desse papo, você pode ser impactado e outras pessoas também. Beleza? Fez isso? Se não fez, faz aí que ajuda bastante a gente aqui. Galera, noite especial, uma pessoa querida, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas já tem um apreço. Eu vou pedir para que ela se apresente melhor para vocês e aí a gente continua o nosso papo aqui. Cíntia, muito prazer ter você aqui. Seja bem-vinda e o espaço é seu. Cláudia, eu que agradeço. Eu também estou muito contente, assim, muito feliz. É um desafio, né? Vir para um podcast, é o meu primeiro podcast, mas muito grata mesmo pelo convite. Eu sou a Cíntia, tenho 28 anos, sou casada, advogada e tenho um cachorrinho chamado Dex. Então é a nossa família. E também não posso esquecer, né, de dizer, também sou cristã. Legal, show de bola. E difícil eu não sei por quê, porque você fala super bem, inclusive bem em público, porque eu já te vi palestrando, já te vi dando aula, então sem modéstia. Inclusive, você se vê como professora, já vou começar meio sem pé nem cabeça aqui, mas eu, quando lá na escola que eu convidei vocês para dar uma palestra lá, eu falei, rapaz, essa menina, acho que ela leva jeito. Olha, Cláudia, eu gosto muito de ensinar, né? E até na profissão, né, na advocacia, a gente acaba passando por esses processos, então, algo que eu acho que eu faria um dia. Não é? E eu vi que você tem um gosto ali, foi super legal, porque eu nos bastidores falei, rapaz, assim, você extrapolou completamente, porque a sua área é uma área técnica, para alguns chata, né? Lidar com direito não é para todo mundo, mas assim, você pegou um assunto cabeludo, complexo, Verdade. Trouxe ali para o dia a dia do pessoal, foi muito legal, inclusive depois daquela oportunidade, o pessoal sempre, professor, quando é que você vai trazer ela de volta, tal, não sei o quê. Então, foi bem legal. Se você seguir nessa área ou quiser também essa área, tá aprovada, viu? O pessoal gostou muito. E eu acho que isso também faz parte da proposta da empresa de vocês, né? Inclusive, galera, aqui é quase entre família já. Por quê? Eu gravei com a sócia dela já, tem episódio no canal com a sócia dela, com a Ana, e também com o marido, o Duque, né? Eu tô zerando a família aqui, tô zerando os contatos dela. Mas a Duque Anjos, é Duque Anjos mesmo, né? Ela tem essa proposta mais humanizada, que eu acho que vem dessa questão do ensinar também, né? Sim, é que na verdade, Cláudia, no início a gente até pensou, falei, Carol, a gente precisava fazer uma advocacia diferenciada, por quê? Muita gente pensava em advogado, só pensa no terno, só pensa naquela postura, mas assim, na hora de tratar o cliente, a gente pensou, vamos tentar fazer uma coisa diferente, mais humanizada, porque acolher realmente, saber conversar e ter aquela empatia, né? Eu acho que é isso que a gente precisa mesmo. Aí quando a gente pensou na Duque Anjos, foi muito legal, porque a gente uniu uma coisa com a outra, né? A Carol tem muitas qualidades, aí juntamos as qualidades, deu super certo, mas assim, o objetivo principal é realmente acolher os clientes, sabe? Porque a gente sente que, infelizmente, né, falta muito isso. Porque assim, a advocacia é como se ela ficasse muito no mundinho ali, reservado. E o cliente, ele fica de fora, mas não, o que a gente quer? Que ele participe com a gente. Então, que ele realmente faça parte da Duque Anjos e tá dando super certo, assim, a gente tá muito feliz com isso. Que legal. E eu gostei quando eu gravei com a Ana, eu até falei para ela, Ana, eu vou perguntar sobre planos do futuro. Ela, Cláudio, tem alguma coisa aí acontecendo, mas ainda é bem embrionário, tal, acabou não falando em off, ela comentou que vocês estavam aí negociando essa sociedade, e eu achei muito legal porque vocês se conheceram na faculdade. Sim, né? na faculdade. Mas da onde que surgiu, não sei se foi em você ou se foi dela, aquela questão, cara, aquela menina ali, eu seria sócia dela. De onde que surgiu isso? O que chamou a atenção uma na outra aí? Nossa, foi muito legal dessa história, porque assim, eu e a Carol, a gente mal conversava na faculdade. Assim, eu na verdade, acho que se eu conversei com a Carol foi ali na época de prova, às vezes, né, que a gente pega estudo, mas foram poucas vezes mesmo. Aí, quando eu comecei a advogar, eu vi também que ela já tinha, né, começado, vi ali no Instagram,
Aí teve um dia que eu chamei ela pra fazer uma parceria de um caso trabalhista. E era bem complexo esse caso. Aí eu falei assim, Carol, ui, tudo bem, né? Você tá fazendo ali a área trabalhista, eu vi algumas coisas no seu Instagram. Eu gostaria de saber se você quer fazer uma parceria. Aí ela fez, mas sabe quando dá muito certo? Por quê? A gente se preocupa muito com a escrita, entendeu? E infelizmente a gente tem muito problema com isso na advocacia. Tem advogados que a escrita não tá muito bacana ali. Aí o que acontece? Eu vi que a Carol, ela tinha, sabe? Era muita conexão, assim, de escrita. A forma que ela escreve e a minha forma bateram. Aí quando aquele processo ficou pronto, ficou muito bom. E inclusive a gente conseguiu um ótimo acordo nesse caso, deu super certo. Aí ali eu já vi que tinha dado certo, aí tudo bem. Aí acho que a gente fez mais um caso, aí depois a gente começou a fazer. Aí teve um dia que a gente chegou, na verdade foi uma decisão de ambas. Viu? O que você acha da gente criar isso? Daí a gente começou, né, a ver com ideias. Aí daí eu falei assim, vamos fazer uma sociedade. Pronto, mais fácil, vamos fazer né? uma sociedade. E deu super certo, é claro, né? É o que eu falo pra Carol, é um complemento, né? O que eu não tenho, a Carol tem, o que a Carol às vezes não tem, eu tenho, entendeu? Legal. Então é por isso que deu certo. Inclusive a gente já tem esse combinado, quando a gente vai fazer, que eu falo pra ela no final. Eu falei, cara, se não tivesse a sua mão e a minha mão aqui, o negócio não ia render. Exatamente. Então, legal. Assim, foi essa conexão mesmo. E outra coisa, objetivos em comum, princípios. A Carol tem princípios que são os mesmos que os meus. Assim, a questão de você lidar com o direito e querer a justiça, você precisa andar nos princípios. Então, eu acho que isso também deu super certo e não tem que reclamar nada do que antes. Que legal. É uma empresa... aliás, com esse formato recente, vocês completaram um ano já ou ainda não? Acho que ainda não, ainda né? Não. Tá, mas tá por vias de completar um ano. Mas eu queria saber, se for essa questão de princípios e também essa questão da justiça, porque eu enxergo que o advogado, o jurista, enfim... ele tem essa chaminha da justiça, né? Esse senso de justiça dentro dele forte. E eu queria saber de onde surgiu isso em você. Aonde que o bichinho da justiça te picou, que você assim, é isso que eu quero. Então, na verdade, essa minha até relação com a justiça mesmo, isso vem de, acho que ali na minha adolescência, sabe? Eu passei por algumas situações que é como se a justiça me chamasse mesmo. Porque eu lembro que na época, quando ainda meu padrasto era vivo, ele olhava pra mim, Cíntia, você vai ser advogada, né, Cíntia? Você vai ser advogada. E na verdade, sabe quando é como se algo estivesse lá dentro já, uma sementinha que ia vindo. E depois, quando eu decidi mesmo, né, fazer a faculdade, é algo que eu acho que tá em mim mesmo. Porque eu quero ajudar. Entendeu? Sim. Eu quero ajudar. Eu creio em Deus, eu confio muito nele e eu sei que a gente precisa andar nesse caminho da justiça. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar a verdade, entendeu? Não trabalho com mentira. Advogado, é lógico que a gente tem advogados, mas não. Eu trabalho com a verdade, então a justiça é esse caminho que a gente vai trilhar mesmo, para buscar a verdade. Nesse caminho da verdade, no final a gente vai ter a justiça. Mas eu acho que vem muito da adolescência, das coisas que eu passei. Então, eu acho que foi uma sementinha ali que ela veio florescendo. Que legal. Isso é bem, bem legal da gente pensar, porque eu acredito muito nessa questão de propósito, de missão, sabe? Tem uma frase, inclusive, que é do seriado The Chosen, que eu adoro, acho incrível esse seriado, e que a frase é assim, todo mundo tem um chamado acima do seu trabalho. Né? Todo mundo tem esse propósito. Então, nosso trabalho, às vezes, é ferramenta para esse propósito. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente vai pesquisar sobre a profissão, tem lá os ônus, os bônus, tem a parte boa, a parte nem tão assim. Só que se o propósito, se aquela vocação de fato não tiver tão aderente, talvez não vai ter tanto sucesso, você não vai ter tanto prazer em executar aquilo, né? E é legal que você conseguiu identificar por você mesmo, pelo seu padrasto que estava ali já, você vai ser advogada. Tinha algum porquê ou não? Ele só tinha um olhar clínico mesmo? Então, né, na verdade, eu posso até comentar um pouquinho dessa história, o que é bem interessante. Eu até falei assim pra Carol, que eu acho que é interessante trazer isso. Por quê? Para eu chegar até aqui, para eu fazer a faculdade de Direito, na verdade eu sou do interior de São Paulo, né? Nasci lá em Itapeva.
Isso, Itapeva. E aí, na época, na verdade, desde criança, sabe quando você pega um casaco grande da sua mãe, aí eu colocava e falava assim, mãe, eu vou ser advogada. Aí depois, quando o meu padrasto, ele, né, entrou nas nossas vidas, eu falava isso pra ele. Ele dizia assim, você vai ser mesmo, eu sei que você vai. Então, assim, já é uma inspiração. Dali veio a inspiração pra fazer a faculdade. Aí, tudo bem. Só que lá em Itapeva as coisas eram bem complicadas e tal. Mas ainda assim, né, ele sempre falava, você vai ser um dia. E teve uma vez, eu tinha um namoradinho, e ele dizia assim, eu falei, nossa, eu vou ser advogado um dia. Infelizmente, ele falou assim, mas como você não tem dinheiro? Eu ouvi isso. Mas olha só como é interessante, né, o que Deus prepara para nós. Aí depois disso, tudo bem, ele falou, né, segui a vida ali, graças a Deus, né, acabou terminando ali esse relacionamento. E depois, ainda quando o meu padrasto estava vivo, a minha prima me fez uma proposta. Ela falou, Cíntia, você não quer conhecer Jundiaí? Eu falei, Jundiaí? Eu tô morando pra lá. Eu falei, nossa, eu quero ver minha mãe deixar, né? Porque eu sou muito conectada com a minha mãe demais, sabe? Aí ela pegou e falou assim, difícil minha mãe, mas eu vou tentar. Tudo bem, aí eu falei com a minha mãe, ela falou assim, eu acho que eu tinha 16 anos ainda. Ai, Cíntia, nossa, é muito desafiador, não sei se é bom e tal. Minha mãe não apoiou, inclusive falei pra ela que eu ia comprar isso. Mas o meu padrasto falou, vai, você precisa ir, vai, você tenta, né? A gente tem que tentar. Enfim, convencemos minha mãe, meu padrasto também ajudou. E aí eu vim pra cá. Aí eu fiquei um mês com ela, morei com ela. Daí depois disso, eu comecei a morar em pensões, sabe? Sei. Então aí o que eu fazia? A partir, acho que eu fiz 18 anos. No dia que eu fiz 18 anos, eu consegui fechar com a faculdade, porque só faltava isso pra eu fechar. Aí eu peguei, comecei a fazer a faculdade aqui. Aí depois que eu comecei, eu falei pra minha mãe, mãe, eu não consigo voltar mais porque eu já estou fazendo direito. Uau! Sim. Yeah, aí, quase morreu do coração. Sim, foi muito assim. É difícil, porque a gente era muito conectado, eu fico muito junto até hoje. Eu ligo pra minha mãe, acho que quase sua mãe todo tá dia. lá ainda? Tá lá ainda, Legal. toda a minha família tá lá. Aí beleza, eu peguei, consegui, né, deu certo, comecei a fazer, mas assim, até eu chegar aqui, realmente foi a família, sabe? A família que me apoiou, claro que minha mãe ficou com receio, até entendo, né, mas hoje ela falou, filha, que bom que você foi, porque as coisas estão diferentes agora, que se eu estivesse lá, claramente não seria, né? Sim, é outra cultura, exatamente. É outro mundo. Então assim, pra que eu fizesse a faculdade de Direito, foi difícil mesmo, porque eu morei acho que 3 anos sozinha aqui. E eu nunca tinha morado sozinha, então foi um desafio muito grande, mas assim, eu amo o direito. Então é por isso que eu continuei, entendeu? Por causa disso. Exatamente, eu amo. E eu queria muito, eu falei assim, calma, eu vou chegar no dia que eu vou mostrar minha carteirinha pro meu padrasto. Aí ele falou assim, eu sei que você vai. E chegou esse dia, eu lembro que eu peguei, aí eu fui pra Itapeva passear, eu mostrei pra ele, ele começou a mostrar assim pros amigos, pra todo sabe? mundo. Aí, ó, o que eu falei pra vocês? Logo ela vai ser advogada, mas infelizmente ele faleceu antes da minha formação, sabe? Mas toda vez que eu pensava em desistir, eu pensava assim, não, ele falou que eu ia conseguir. Então eu vou continuar, Assim, foi difícil. Não, é um momento muito delicado mesmo, né? Você ficar sozinha, viver sozinha. Eu não sabia fazer nada, e daqui a pouco... ainda que soubesse, eu falo pra você que assim, eu sou nascido e criado aqui em Jundiaí, mas eu sou muito medroso, muito medroso. Eu fico vendo você falar isso de simplesmente sair da sua cidade, vir pra cá, morar em pensão, tudo. Minha, coragem. Muita coragem, viu? Então, né, realmente foi muito difícil, mas o tempo foi passando e sempre a minha família de longe, eles sempre perto, sabe? Então, assim, eu estava e não estava sozinha, porque sempre ao telefone, minha mãe me ligava, ai filha, como tá aí? Meus irmãos precisam de ajuda e tal. Então, assim, eu tive essa ajuda mesmo deles, né? Então, uma rede de apoio, exatamente. Então eu tava aqui, mas ainda assim eles estavam ali me aconselhando e sempre falando, calma, vai dar certo, vai dar certo. E foi isso, sabe? Apesar de ter então vivido esse momento sozinha, ao mesmo tempo, claro que eu sou grata a Deus, porque eu aprendi muita coisa, eu amadureci muito. Nossa, com certeza. Gente, olha, não dá nem pra falar, né? Foi hoje, uma cápsula do tempo ali, 2, 3 anos que valeram uma vida. Foi muito, muito bom mesmo. Eu sou muito grata por ter acontecido. Que legal. E qual que é o nome dele? Porque precisa deixar registrado menção Jorge. honrosa ao Jorge, que não só essa visão que ele teve, mas esse apoio, né? E é muito importante para nós. Para gente que tá na luta, que não tem as coisas garantidas, esse apoio é fundamental, né? Principalmente por questões de estudo, porque às vezes eu tive um pouco disso, acho que eu fui uma das primeiras pessoas da minha família que fazia faculdade, então assim, meu pai, minha mãe, óbvio, eles apoiaram, mas assim,
é diferente, né? Porque assim, mas será que vai dar certo? Não é melhor arrumar um emprego, não é melhor, né, tentar isso, aquilo. Então essa rede de apoio, ela faz realmente diferença. Para você deve ter feito mais ainda Muito, por conta gente. dessa distância. E você deve ter passado uns perrenguinhos legal aí, né? De muitos. pensão em pensão. Tem alguma história que você Ai, lembra meu dessa época? Eu Deus. gosto dessas histórias Eu vou ter que te aí. contar. Me conte, desses bastidores aí, esses 3 anos Então, de pensão. Era difícil, porque assim, claro, você convive com pessoas que, né, você nunca viu e tal, você acaba morando ali no mesmo espaço. E uma coisa que a gente tinha muito problema, gente, era assumir as coisas do varal, né? E aí teve um dia, eu falei assim, nossa, eu preciso trabalhar. Eu sempre trabalhei no comércio, entendeu? Eu adorava vender, inclusive. Só que daí eu conciliava, né, ali, o comércio e faculdade. E aí teve um dia que eu falei, nossa, eu preciso trabalhar e tal. Eu fui buscar minhas meias, elas não estavam lá. Gente, acontecia muito isso, aí sumia, né, as roupas lá do varal. Aí teve um dia que eu fiquei bem triste, que sumiu meu almoço, sabe? Pronto, aí E assim, demais. gente, naquela época era tudo muito contado, entendeu? Muito contado. Teve uma época que eu morei sozinha, depois eu morei com uma amiga no mesmo quarto, você dividia. Aí teve um dia que eu até guardo essa história mesmo, pra que hoje a gente veja o que a gente passou. Teve um dia, eu vou contar, é um pouquinho assim, triste, mas isso ainda me motiva hoje. Teve um dia que a gente precisava, né? A gente trabalhava no comércio e falava, olha, a gente tem que ver o que a gente vai comer. Teve um dia que a gente estava numa situação assim, tão delicada, assim, porque, imagina, 2 meninas, pagar uma pensão, que pensão no centro não era tão barata, e ainda lidar com todas as coisas, tinha faculdade, não sobrava dinheiro mesmo. Aí teve um dia que a gente dividiu um ovo. Pronto. Verdade, um ovo. Nossa, nesse dia eu falei, minha querida, a amizade primeiro tá firmada aqui, mas a gente nunca vai esquecer. Inclusive, eu até me encontrei com ela esses dias e a gente comentou, mas olha onde a gente tá hoje, legal, você entendeu? Legal. Então vê aonde ela tá, ela também se formou, ela é engenheira mecânica. Uau. Ela também fez, então aqui eu fiz o direito, né, me tornei advogada, mas a gente passou por isso, a gente tinha que passar, entendeu? Não reclamo, gente, nada que acontece na minha vida, porque exatamente, mas esse dia do ovo foi triste, e aí teve um dia também que eu tinha acabado de mudar para uma outra pensão, eu acho que eu morei em umas 8 pensões. Num período de uns 3 anos e meio, anos. vai, por aí. Bastante. Porque, gente, era difícil de você conseguir se adaptar com as pessoas, porque não pegava só coisa, né, roupa, comida, era muito difícil. E aí teve um dia que eu acabei mudando, né, pra uma outra pensão, só que nessa pensão me falaram que ia ter cama. Mas quando eu cheguei não tinha cama. Não tinha, exatamente. Daí eu tive que dormir no chão, né? Pronto. Exatamente. Então, assim, foram alguns momentos que eu passei. Nesse dia, inclusive, minha mãe tava comigo no telefone, a gente tava conversando. Eu falei, mãe, não tem nada pra me dormir aqui. Mãe, tem um cobertor. Ela falou, calma, filha, você acabou de mudar, vai dar certo. Você sempre sabe, né? Tentando ali acalmar o coração e tal, mas eu passei por vários momentos, assim, nessa trajetória, faltou comida mesmo, faltou dinheiro mesmo, entendeu? Mas não faltou pessoas e não faltou amor. Legal. Assim, sempre a gente teve pessoas que nos ajudaram mesmo, até a gerente, sabe, da loja onde eu trabalhei por um bom tempo, ela sempre tava ali, ai, Cíntia, eu preciso de algo, as amigas traziam marmita pra nós. Ajudar de todo jeito. Então, assim, aí eu vejo tudo que eu passei, e assim, eu repetiria, porque a gente precisa passar por isso. E valeu a pena, né? Com certeza. Eu fiz amizades duradouras, sabe? Que até hoje a gente conversa. Então, assim, é muito bom isso. Com certeza. E eu sou grata mesmo a Deus por tudo que eu passei. E ver hoje aonde eu tô, nossa, e é só o começo. É só. Isso aqui que é o mais legal, porque assim, você falou que realmente a gente tem essa visão. Eu imagino que muita gente deve ter essa visão de você, é advogada, né? Deve ser de família rica, e que não sei o quê, que o pai pagou a faculdade e tudo mais. Segura essa história aí, viu? E é isso que eu acho que é o principal aqui desse canal. Eu digo que assim, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Sim. Porque é difícil. É difícil. Tem essas renúncias, tem as batalhas que, se você não aguentar passar, nem entra. Né? Então, para você, hoje, enquanto empreendedora, e é isso que o canal traz, o empreendedor de hoje, ele não é o hoje. Ele é a construção de tudo aquilo que ele passou. Então, você ter dividido o ovo, ter dormido no chão, ter saído de casa, ter zerado a conta várias e várias vezes é o que te faz segurar a bronca hoje empreendendo, porque não é fácil empreender. Não é, convenhamos que empreender no Brasil é um desafiozinho legal aí, não é? Sim, e na verdade é um desafio todo dia, né? O que eu falo pra Carol até.
Eu falo, calma, assim, tem momentos, entendeu? Tem momentos que a gente vai estar lá em cima, vai descer, mas ainda assim a gente precisa estar firme. E na verdade, eu e a Carol, a gente tem essa conexão que quando uma tá lá, né, a outra tá aqui e falou, calma, vai dar certo. Quando a gente começou a criar mesmo a Duque Anjos, né, eu falei, vai ser desafiador? A gente vai construir uma empresa, é algo novo, é um nome novo. Então a Cíntia e a Carol não tem mais separado, a gente vai se unir. Então, assim, vai ser desafiador, mas ainda assim eu quero. E ela falou, eu também quero. Então, pronto. Se a gente quer, se a gente tem objetivos iguais, então a gente vai começar. Inclusive, na época, ela mesma falou, vamos fazer umas fotos novas e tal, pra colocar. Sim. Nossa, eu tava vendo uma loucura naquela época, porque eu ainda presto serviços para outras empresas, entendeu? Aí eu falei, calma, mas vai dar certo, a gente vai se unir. E realmente é desafiador todo dia, Cláudio, todo dia. Você começa todo dia no zero, na verdade. O empreendedorismo é isso, né? Exatamente. Mas assim, o que a gente sempre guarda, né? A gente não vai desanimar. Se a gente começou, a gente vai continuar. E uma vai, sabe? Equilibrando a outra, vai dando apoio. E assim a gente sai. Eu acho que essa é a grande vantagem de ter um sócio, né? Dividir o fardo também, mas acho que é essa hora, quando um vê que o outro tá um pouquinho cavaleando ali, puxa pra juntos, vamos, que é isso, né? Que legal. E vocês escolheram, mas eu queria saber da sua parte, a área trabalhista. Foi com algum motivo específico também? Porque são coisas distintas, né? Você era advogado, ok. Sim. Passo um concluído. Mas advogado trabalhista, de onde que surgiu? Foi na própria faculdade? Foi de algum patrão que te passou para trás e falou, isso não vai mais acontecer comigo? De onde veio? Então, é muito curioso, porque assim, desde o início da faculdade, eu tive uma primeira aula com um professor que se chama Paulo. Acho que até a Carol comentou sobre ele. Ele me inspirou, assim, mas desde o início, nossa, a primeira aula que ele me deu, eu falei, eu quero trabalhista. E assim, me apaixonei, sabe, pela área trabalhista, e hoje eu não troco ela por nada. De jeito maneiro. Eu amo, de verdade, eu amo o que eu faço, eu amo, né, a área trabalhista, e todo dia, claro, né, a gente tá ali, tá aprendendo, tá indo atrás, mas eu acho que foi uma paixão da faculdade mesmo, porque, mas até, né, antes, quando eu trabalhava no comércio, era muito curioso. Eu via muitas irregularidades. Comércio? Nos contratos de trabalho ali, né? E aí, eu achando que já era advogada, né? Claro. E aí eu começava a dar palpite. Sim. Eu falava assim, então, e ela fala com o gerente, então, mas isso aqui não pode não, viu? Então, tem um artigo lá. Daí eu começava a falar, e teve dias que ele até se irritou comigo, né? Que ele me demitiu. Mas tudo bem. E também, né? Tinha ele pessoinha falou que eu lá. estava contaminando. Poxa. Não, eu só estava buscando direito. Sim. É porque eu aprendi na faculdade e queria já colocar em prática, sabe? Mas foi o que é natural. Normal. Exatamente. Eu assim, amo a área trabalhista, mas esse professor, ele me motivou. Que legal. E você falando assim, aqui no Brasil, a área de comércio quase não comete irregularidades. Eu não sei que empresa é essa que você trabalhou, mas e até é engraçado porque você vê a atitude da pessoa, né, que de repente te demitiu porque você estava infamando outras pessoas e tudo mais. Quando, na verdade, o pensamento seria assim, cara, é até bom eu ter aqui uma jurista, alguém que entenda das leis, porque essa pessoa precisa de um suporte aqui, né? Eu vou entender com ela o que de repente a gente tá realmente fazendo de errado, no sentido de me privar de riscos. Eu até tenho uma experiência com isso. Eu trabalhei em vários tipos de comércio, tá? Também trabalhei em ótica. Ótica acho que é mais tranquilo, vamos lá. Trabalhei em ótica. Inclusive, quando eu entrei, tinha algumas irregularidades. Ela já sabia que, né, nossa, eu ia pra área mesmo, já estava quase ali me formando. E aí eu dei umas dicas pra ela. Eu falei assim, olha, o que você acha, né, da gente alinhar esse ponto? Coisa de comissão, estava, né, tava muito certinho. E ela super aceitou. Ela falou, Cíntia, nossa, muito obrigada pela sua ajuda. Ela regularizou tudo. Completamente diferente Exatamente. do outro caso, que legal. Ela deixou tudo certinho, redondinho, até hoje somos amigas, graças a Deus. Então, ela sempre fala isso, olha só, né, a gente precisa ouvir. Porque eu não queria atrapalhar, gente, eu queria, claro, meu direito, né, sou trabalhadora, queria meu direito, mas também queria ajudar. E deu super certo, então que isso legal. Isso acho que fica de dica para os empresários, de forma geral. Sim. Ter esse olhar, não só dentro da questão do direito, mas assim, os meus colaboradores, um tá fazendo faculdade disso, o outro fazendo faculdade daquilo. Pega esse cara e fala, viu, dentro da sua área de estudo, o que você acha que dá pra gente melhorar, aprimorar, o que a gente traz de benefício? Uma que vai ser um super incentivo para esse cara, porque assim,
acho que uma das minhas frustrações em relação à faculdade e pós é que muitas das coisas a gente acaba não conseguindo aplicar. Né? A gente fica ali, puxa, nossa, aprendi isso, mas vou aplicar onde? Né? Que a empresa às vezes dá uma travadinha. E o empresário pode fazer isso. Cara, se você der a oportunidade para essa pessoa aplicar aquilo que ela está aprendendo, ela vai gostar tanto, mas tanto daquilo, e você vai ter uma consultoria de graça. Então, e Cláudio, eu fiquei até triste quando eu saí de lá, porque assim, a gente era tão acolhida, sabe, nessa empresa. Eu falei assim, ai, eu vou ter que ir porque eu amo mais o direito. Aí eu mas o coraçãozinho tava lá, né? Exatamente, eu falei assim, mas eu vou, mas é bom que eu saí super bem de lá, super bem, sabe, a amizade continuou assim, mas foi um momento da minha vida que, eu tinha que fazer uma escolha, não dá, assim, eu adoro comércio também, eu gosto de vender, entendeu? Gosto de vender produtos, mas eu tinha que escolher, né, claro que eu vou escolher aquilo que eu estudei, e como eu falei, eu amo o que eu faço, assim, não, olha, qualquer pessoa que me perguntar, eu amo mesmo o que eu faço, então assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Que legal, isso é tão bom de ouvir. E diz o seguinte para mim, é possível já dentro da própria faculdade, que são 5 anos, né, você já ir se enveredando, se especializando pela sua área, que no caso é o direito trabalhista, ou não? Você precisa passar pelos 5 anos e só depois você começa a ter um conhecimento um pouco mais profundo. Como é que é essa questão? A questão é que a faculdade, a prática é totalmente diferente, né? Lógico, ali na faculdade a gente tem a teoria, mas, né, no curso ali da faculdade a gente tem os estágios. Eu fiz alguns estágios na área trabalhista, então eu já comecei a vivência ali nos estágios, não fiz em outra área, só área trabalhista, então acho que por isso que já vai despertando, né, aquela vontade, mas é totalmente diferente. Então, depois que a gente passa pelos 5 anos, né, tem a prova da ordem, a gente faz que é facinho, né? Então, né, só que não, a gente tem que passar pela prova, senão você não vai advogar, né? Sim. Mas você vai estudando no curso mesmo, né? Não tem como você deixar para a última hora. Inclusive, quando eu fiz a prova da ordem, eu passei antes de finalizar a faculdade. Porque eu já queria... que legal, verdade. Isso não é tão comum, porque tem uma galera que termina a faculdade e fica tentando. Eu queria passar logo. Mas muito bom, pra advogar. Parabéns. Obrigada. E estudei bastante, claro, né? Foram noites e noites. É uma prova muito difícil, não é? É difícil. Eu acho que a primeira fase é mais difícil, a segunda não. Porque quantas fases são? São 2, né? Duas. Isso. A primeira, a dissertativa, né? A segunda, que é você escolhe uma área, você faz uma peça processual. Escolhi trabalhista, claro. Óbvio. Deu super certo, né? Mas assim, você vai tendo vivências, entendeu? No meu caso foi com estágio mesmo. E na área do direito tem muita oportunidade de estágio. Muitas. Né? Nossa, realmente, se você quer aprender, até a própria faculdade mesmo, Tieta, tem um núcleo. Então lá no núcleo eu já fiz também estágio lá. Você estagia no próprio não é trabalhista, né? É civil. É a única área assim, que eu fiz lá. Mas você tem bastante oportunidade de começar a vivência. Mas, sinceramente, depois que você sai da faculdade, você vai aprender tudo de novo. Não é. É muito diferente. A prática é totalmente diferente. Por exemplo, questão de audiência, você não aprende na faculdade, entendeu? Você não aprende a forma correta de escrever. Você vai aprendendo com o tempo, você vai aprimorando. Não dá pra você acreditar que você vai sair de lá advogada, não. Você vai sair bacharel direito, né? Bacharel direito e depois você vai aprendendo. Vai se tornando advogada. Já que você falou aí da questão da audiência, como é que foi a sua primeira? Eu imagino que assim, eu tenho um seriado que eu sou apaixonado que chama Suits. Pra mim, né, se fosse todos os advogados igual a Harvey Specter, se fosse todas as audiências igual aquela ali, nossa, é fácil. Mas como é que foi a primeira que você se deparou e falou assim, cara, agora é eu? Assim, é um pouco ilusão, tá? O seriado, claro, é totalmente diferente. Eu acho que a primeira que eu fiz, acho que foi na área civil, foi muito tranquila. Depende muito do juiz também, infelizmente. Tem juízes que acabam diminuindo um pouquinho a gente. Então, assim, você tem que ter postura ali na hora que você tá na dentro dessa área tem uma questão de ego muito forte. Tem, né? muito. Então, assim, tem uns que não respeitam. Já discuti, assim, de leve em uma audiência, mas, assim, é porque não teve respeito, entendeu? Então, a gente preza por isso. Eu sou advogada, juiz, é a mesma coisa, gente. A gente não tem distinção. Mas, infelizmente, como você falou, o ego, né, ele existe. Mas, eu acho que na minha primeira foi muito tranquila. As trabalhistas aí começa a pegar um pouquinho, entendeu? Sim, porque aí a gente tem um procedimento totalmente diferente, a gente precisa preparar testemunha, a gente precisa se preparar, não é de qualquer jeito, a gente nunca vai para audiência de qualquer jeito. Então, a gente sempre tem ali um procedimento, inclusive, né, a Duque Anjos, a gente sempre combina, faz reunião com o cliente pra gente deixar super preparado pra gente não ter surpresas mesmo na audiência. Mas, assim,
que eu me lembre, não tive muito problema, tá? Com a audiência, só uma que eu vou comentar aqui. Em um caso, tá? E nesse caso, eu trabalho para empresa, então a gente defende empresas também, que é o nosso foco principal. Hoje o foco principal é empresa. É empresa, legal, exatamente. Legal. Aí, né, fui defender ali e fui levar uma proposta de acordo, né? Coisa normal. Mas assim, pra gente levar uma proposta de acordo, a gente vai ver o risco do processo. A gente faz essa análise. E o risco era muito baixo. Então eu levei também uma proposta bem baixinha. Sim, de acordo com o né? risco. Exatamente. E perguntei a pretensão do advogado, né? Falei, doutor, qual que é a sua pretensão? Aí ele me falou um valor absurdo, que, nossa, realmente, gente, nada a ver uma coisa com a 1 milhão outra. só de danos morais. Não tem como. E a gente analisa e pensa, André, não tem jeito, né? Realmente não tem como. Aí o juiz, ele tomou a dor, entendeu? Da parte contrária. Falou, doutora, como que você aparece com uma proposta dessa? Nossa, eu não tô entendendo isso. Eu falei, excelência, né, com todo respeito, eu estou aqui pelo meu cliente. Se ele me autorizou esse valor, é esse valor. Não vou ofertar outro valor que eu não estou autorizado. Entendeu? Sim. A gente tem uma margem para levar para audiência. Doutor, isso aí é muita falta de respeito. Falei, excelência. Inclusive, ele falou assim, nossa, será que a empresa realmente está contente, doutora, com o seu trabalho? Aí baixou o nível. Assim, pera lá. Excelência. Me segura aqui, segurança. O preposto tava lá. Aí eu falei, excelência, ele está muito contente. E é esse valor, tá? Não tem outro. E realmente dei uma debochada ali. Aí depois da audiência, né, o preposto me procurou, falou, doutora, parabéns pela postura, né? Não desceu o nível, mas você precisou responder. Infelizmente a gente vê isso. Desculpa te cortar rapidinho, o preposto, qual é a o figura dele? representante da empresa. Tá, beleza, legal. Isso, aí foi só esse dia que deu aquele deslize. Teve algumas audiências com pequenas discussões, mas assim, eu não me envolvo na discussão. Eu sempre procuro a postura, né? Infelizmente tem um barraquinho. Mas convenhamos que foi uma atitude muito pouco profissional desse juiz, né? Convenhamos. Exatamente, ele queria que eu ofertasse um valor que agradasse ele. E hoje, nas audiências trabalhistas, principalmente, tem muito juiz que força acordo, né? Sim. Mas assim, não é assim que a gente trabalha. Se realmente compensa fazer o acordo, tudo bem, a gente vai fazer, não tem problema nenhum. Sim. Mas tudo depende da análise. Então, e outra coisa, quando o processo chega para o juiz, no dia da audiência, é a primeira vez que ele tem contato com o processo. Ele nem sabe o que tá lá. Você entendeu? Então, não tem como ele, né, falar pra gente ofertar um valor, sendo que a gente que conhece o processo, né, já sabe que realmente não vale a pena aquele acordo. Mas tem, tá? Depende muito, assim, da situação. A gente procura conhecer os juízes das varas que a gente costuma trabalhar. Hoje, eu trabalho muito com a vara de São Paulo, Guarulhos. Então, não é muito de Jundiaí. Não tenho tanto contato com os juízes de Jundiaí. Mas, assim... E acaba tendo diferença. Não é para ter tanta, porque se a gente está trabalhando sobre uma ciência que é o direito, era para a gente discutir sobre o direito. Mas não, acaba tendo isso que a gente comentou, a questão do ego, a vaidade um pouquinho de um outro ali. Que eu acho que isso também é uma questão que acabou manchando um pouquinho da imagem do direito trabalhista, porque meio que assim, as pessoas falam, não, porque processo trabalhista é causa ganha. Né? Parece que é assim, né? Tanto é que acho que é isso que acaba dando aí um incentivo para as pessoas processarem essa empresa a torto e direito. Porque tem essa impressão, eu acho que todos nós já ouvimos em algum momento falar sobre isso, não, processo trabalhista é causa ganha. E aí vem esses abusos de fato, né? Os valores completamente desconexos da realidade, a própria questão dos danos morais, parece que tudo é danos morais, e aí complica, né? Sim, é que na verdade, principalmente, né, do cliente da advocacia, quando algum cliente, né, vem nos procurar, doutora, eu tenho um caso aqui, vai ser causa-ganha, né, a gente já corrige. Não existe processo com causa-ganha, tá? Primeiro, antes da gente aceitar um caso, a gente faz análise, né, de documentos, a gente não é assim, né, tudo bagunçado. Então, assim, tem uma análise, a gente explica pro cliente, também a gente expõe os riscos, porque tem, né, todo processo tem risco. Mas não existe isso, gente. Eu não sei de onde que veio, né, esse pensamento, mas não existe causa-ganha. O que a gente trabalha? Com 50% sim e 50% não. É claro que a gente não vai entrar com uma ação se a gente realmente entender que você não tem direito, né? Você citou dos danos morais. Eu jamais vou pedir indenização por danos morais se a pessoa não tem direito. E exatamente, se a dignidade dela realmente não foi violada. Então, não tem como. E a questão dos danos morais, principalmente quando a gente fala de valores, a gente tem uma jurisprudência que ela define o que os juízes dão e o que eles não dão. Então, não adianta eu pedir 50 mil reais lá se eu sei que o juiz só dá 5.
você entendeu? Sim. Então a gente tem esse equilíbrio, mas a gente procura sempre deixar o cliente assim muito bem ciente, sabe? Dos riscos, principalmente às vezes quando envolve doença do trabalho, a perícia vai constatar, entendeu? Não é o juiz que vai decidir. Claro que ele vai analisar a prova depois, mas tudo isso depende de uma análise completa, tem prova, o processo trabalhista tem várias fases. Muito complexo. Exatamente, então não é do nada que as coisas vão se resolver. Então a gente deixa o cliente assim muito bem ciente. Olha, e quando a gente está atuando ali pela empresa, a gente deixa também dos riscos. Olha, infelizmente, né, aconteceu isso, a gente vai ter que deixar isso regular, ou você vai pagar, a gente vai fazer um acordo para tentar reduzir a condenação, mas não tem para onde fugir. A gente deixa muito bem claro isso. Entendi, muito legal. E de onde que surgiu essa estratégia, vamos ver se eu posso chamar dessa forma, de vocês, de repente, atuarem um pouco mais como advogados trabalhistas da parte empresa, que eu acho que, óbvio, a empresa também cabe defesa a ela, mas acho que quando se fala em advogado trabalhista, se pensa no funcionário lesado, acho que de imediato já pensa nele. Isso foi uma estratégia ou foi algo um pouco mais natural? Porque eu, Cláudio, enxergo isso como realmente uma brecha. Tem muitas empresas que não têm esse apoio jurídico e acabam cometendo, às vezes, alguns deslizes, alguns abusos, ficando vulneráveis nessa questão. De onde vocês começaram a abordar mais esse lado? Foi uma estratégia, na verdade, porque eu, antes de ter ali a Duque Anjos, já presto serviços para a empresa. É do ramo do comércio alimentício, supermercados. Então, é uma rede muito enorme que eu acabo já cuidando dessa rede. Legal. Então, assim, como eu já conheço todo o procedimento, então eu já peguei ali a forma de trabalhar com a empresa, eu falei para Carol, por que não? E para nós é melhor, é mais viável, no sentido de que eu já sei como eu vou lidar, entendeu? Então a gente não vai ter todo aquele processo. Como que a gente vai lidar com esse tipo de cliente? Porque é totalmente diferente, tá? Então, reclamante e reclamada são totalmente diferentes. Sim. Mas é porque eu já tenho a vivência, então eu já presto serviços para uma empresa. E, inclusive, hoje o nosso objetivo é atender em Jundiaí só supermercado e hipermercado. É esse nicho, entendeu? Então, assim, separar as defesas, a gente vai defender a empresa, mas é desse ramo de comércio, entendeu? Para ficar algo mais especializado e realmente é o que eu trabalho todo dia eu vejo. Então, para nós foi uma estratégia. Então, eu puxei a Carol. Falei, Carol, vamos fazer, né? O que você acha? Ela super apoiou e a gente tá nessa. Então, a gente hoje tá lidando mais com empresas. Eu achei muito inteligente, inclusive, porque, especialmente para aquilo que você falou, a ideia de especialização mesmo, né? Os processos, eles acabam sendo bastante parecidos, né? As decisões, aquilo que você comentou, que no direito tem muito isso, né? A jurisprudência, então você vai internalizando aquilo, o seu trabalho vai ganhando uma dinâmica muito mais efetiva de fato. Mas como tem sido a recepção dessas empresas que de repente aí vocês acabam se ofertando? Por quê? Aquilo que a gente comentou, às vezes tem realmente algumas empresas que têm algumas más práticas de forma consciente e acha que nunca vai dar nada, né? Como que você tem visto a atitude das empresas nesse sentido? Elas estão mais abertas ou não preciso disso? Se um dia alguém me processar, eu vejo o que eu faço. Cláudio, muito mais abertas. Na verdade, quando a gente faz a primeira análise, já vem com o processo, né? Pra gente já preparar a defesa. Ali a gente já faz análise, né? Marca uma reunião com o cliente, a gente explica o que está acontecendo e o que ele fez para que aquilo acontecesse, né? Porque é uma consequência de um ato da empresa. Então, assim, a gente deixa isso muito bem claro e tem reconhecido, na verdade, olha, doutora, realmente, né? Eu deveria ter feito de uma outra forma. Mas como que a gente vai resolver? Eu falei, é simples. Se realmente a gente tem um risco aqui, eu sugiro que a gente faça uma proposta de acordo e a gente resolva mesmo o caso. E eles optam por resolver, não querem que o processo corra. Porque, veja, é diferente ali, vamos lá, uma ação de 20 mil reais. A gente consegue fazer um acordo de 7, tá? Imagina, se houver uma sentença de procedência para a parte, né, reclamante, que é o funcionário, a empresa vai ser condenada muito mais. Então a gente já deixa isso muito bem claro. Olha, é melhor você pagar 7 agora do que 30 lá depois. Entendi. Então, assim, pelo que a gente tem visto, nossa, tá dando super certo, eles entendem que realmente estão errados, né, e procuram corrigir, e ainda a gente já até oferta essa consultoria mesmo. Olha, vamos deixar a empresa redondinha, né, vamos tentar arrumar isso, aquilo, e a gente já une, né, com certeza, que inclusive era outra coisa que eu ia perguntar. Se a forma de atuação de vocês ela é
ele é pontual no sentido, Cíntia, pelo amor de Deus, me socorre, né? Chegou aqui uma intimação, ou se tinha também esse trabalho preventivo, que, gente, é cultural também, a gente não costuma fazer esse trabalho preventivo, né? A gente conta muito com a sorte, a gente espera dar ruim para ver que pode dar ruim. Vocês fazem também essa consultoria preventiva? Sim, a gente faz. E na verdade, é da intenção de fazer com que a gente não quer processos, entende? A gente quer que as coisas sejam regulares. O advogado ele sempre vai ser essencial, porque os processos vão existir. Mas o que a gente queria? Que isso realmente fosse regular. Porque o trabalhador ele tem direito, não dá para tirar o direito dele, entendeu? Sim. Então a gente sempre orienta, a gente busca fazer nessa consultoria, deixar tudo redondinho, que realmente não dá. O risco ele vai permanecer e depois, se eventualmente vir, né, uma ação trabalhista, a gente está ali para defender. Mas a gente apoia muito isso, de fazer o certo, porque é aquilo que eu falei para você, justiça, a gente lida com a verdade, entendeu? Então a gente quer o melhor para o cliente. Eu não quero dinheiro do cliente, você entende? A gente não trabalha por dinheiro, não é esse o foco. Claro que o dinheiro é uma consequência. E é importante. Exatamente, é uma consequência, mas a gente quer realmente fazer o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? A gente vai orientar? Então a gente vai orientar. Não é hora de ofertar um serviço agora? Então beleza, a gente não vai ofertar agora. Então eu com a Carol é aquela coisa, falei, olha, o que der pra gente fazer pra evitar, né, um passivo, a gente vai fazer, entendeu? Sim, e é muito importante o papel de vocês, porque, de novo, com a complexidade das leis aqui no Brasil, então, por exemplo, eu sou um profissional de RH, eu sei dos benefícios que eu tenho que oferecer para o meu funcionário. Só que todos esses benefícios estão linkados a uma lei. E talvez eu não tenha a capacidade técnica de fazer a interpretação ali para evitar qualquer tipo. Então, às vezes, não é nem por má fé que as empresas acabam estando vulneráveis aí, porque realmente é muito complexo, às vezes, você entender a lei, né? Por mais que você tenha um profissional de RH, de departamento pessoal ali, então esse apoio jurídico, ele é fundamental, principalmente porque a gente tem, além da CLT, a gente tem os próprios sindicatos que fica ali naquela de vai, não vai, a gente adora sindicato, né? Mas enfim, é uma situação complexa. O jogo do empresário no Brasil, quando envolve funcionário, é um jogo muito complexo. E eu acho, mas vocês também atendem pessoa física, parte reclamante também. Sim. Qual que é a diferença principal, assim? Porque eu acho que uma que você deve ouvir, aquela expressão que a gente comentou agora, né? Vou botar no pau e causa ganha. Qual que é a diferença, basicamente, de atuar nessas duas frentes? Eu acho que, assim, é a forma de tratamento, entendeu? A gente tem uma forma que a gente vai tratar o reclamante e a reclamada. Mas com a reclamada a gente tem mais facilidade de resolver as coisas. Porque, infelizmente, tem muito reclamante que não entende. Às vezes a gente vai falar, olha, isso aqui você não tem direito. Não, mas o meu amigo ganhou. Mas o meu amigo ganhou porque eu também tenho que ganhar. Falei, calma, cada caso é um caso. Eu acho que é na forma de tratamento. Mas hoje a gente tem duas visões. Então a gente sabe o que a empresa faz e o que o reclamante faz. Isso pra gente é muito importante, porque, por exemplo, né, na questão da defesa de empresa, isso nos ajuda quando a gente vai elaborar uma petição inicial, entendeu? Que é pro reclamante. Então a gente tem duas visões. Então ter essas duas visões, às vezes tem advogado que é só reclamante, fica com a mente muito fechada, entendeu? Agora que a gente atua também para a empresa, a gente tem uma mente muito aberta. Então a gente está preparado para o que vai acontecer, entendeu? Então isso é muito importante, né? Por isso que a gente atende, né? Tanto reclamante e reclamada. Agora o nosso foco é empresa, que é o que a gente quer. Mas se vir, estamos aqui. Que legal. Dentro da parte de reclamadas, vocês já nicharam, né? Vocês falaram que o objetivo de vocês são comércio, super e hipermercados. Mas na parte reclamante, imagino que não tenha muito esse filtro, né? Não tem. É que assim, o que a gente faz hoje com o reclamante, né? A reclamada a gente não tem tanto filtro na hora da gente aceitar ali o caso, mas o reclamante sim, depende dos pedidos, né? Vamos supor, se for doença ocupacional, a gente vai analisar toda a documentação, a gente vai ver se realmente compensa entrar, entendeu? Porque senão, assim, é um período muito longo de processo, porque tem perícia médica, então às vezes o cliente fica lá na expectativa, achando que vai sair o processo amanhã, e não é muito longo, então tem essa questão da espera, então por isso que hoje a gente opta, né, mais por uma empresa, por quê? Você prepara a defesa ali pronto, entendeu? Sim. Aí a gente já começa só a acompanhar da defesa pra lá. É um pouco mais, não vou dizer fácil, tá? Porque não é fácil, mas o trâmite ali é mais tranquilo. Sim. Só que o reclamante, então, hoje a gente
procura analisar bem o caso, para que não cause mesmo, né, nenhuma uma má expectativa, porque infelizmente eles chegam assim para nós. Sim, com certeza. Ah, porque então, doutora, sabe o que é? É que a minha amiga, ela é da empresa, né? Então ela estava doente e ela conseguiu uma indenização. Mas cada corpo é diferente, você vai passar por uma perícia. Então, infelizmente, eles vêm com a mente, sabe, um pouco. E fora que as informações às vezes vêm muito bagunçadas, porque às vezes a pessoa conseguiu, sei lá, uma indenização pelo INSS. Exatamente. Né? Ela conseguiu um auxílio-doença, que não tem nada a ver com a empresa, né? E a pessoa olha, não, ela conseguiu, tá recebendo, e nem tem a ver com o processo trabalhista. Exatamente, de fato, né? Por isso que a gente procura filtrar bastante, tá? A gente faz um primeiro atendimento ali. Hoje a gente trabalha bastante de forma virtual, né? Os clientes, eles se adaptaram com essa realidade depois da pandemia, então a gente sempre faz um primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento é o crucial. Eu vou conhecer o cliente, vou entender se realmente vale a pena. E aí, depois que ele envia a documentação, depois sim a gente dá um ok pra ele. Olha, a gente vai seguir com o seu caso e já falamos que não também. Olha, a gente, né, entende que você não tem direito, então a gente não vai entrar com o processo. A gente trabalha assim. Nesse meio tempo, eu acho que às vezes surgem uns estressadinhos aí do tipo, mas como assim, doutora? Não tenho direito ao caramba! Eu tenho um caso. A pessoa sabe mais que o advogado, né? Mas tudo bem. Sim, inclusive, a gente teve um caso de análise que realmente, assim, pela documentação não era doença do trabalho, entendeu? Então a perícia, tinha 99% de linha negativa mesmo, né, pra cliente. Aí a gente pegou e falou assim, olha, a gente analisou o caso e a gente entende que você não teria direito, né, a essa indenização, então a gente não vai entrar com o processo, estamos devolvendo os seus documentos. Nossa, a mulher ficou com raiva. Ela falou assim, como assim? Eu vou procurar outro advogado, porque esse outro advogado, ele vai entrar com o meu processo. Muito brava. Falei, boa sorte, né, pra você, mas realmente a gente vai fazer o certo. Porque não adianta, eu vou dar uma expectativa pra ela, é mentirosa, entendeu? Aí a gente já recusou também vários casos. Ela vai realmente achar advogado que vai entrar. Ela vai. Porque eu imagino que a remuneração do advogado, ele não seja só a parte percentual em cima do valor pleiteado ali, né? Às vezes tem um fixo. Então, para aquele advogado, não, beleza, vai ter um processo. Você me paga X mil reais agora e X% do valor do processo. Ele já nem está considerando que vai ganhar aquele X%, mas está pingando alguma coisa na conta dele ali. Que daí entra numa questão ética. Né? Que, óbvio, julgue a mente de cada um, a consciência de cada um, mas é aquilo que você falou, gente. Eu já vi, isso aqui não vai dar, a pessoa não vai ganhar. Para que eu vou alimentar a esperança da pessoa? E você pode ganhar por isso. Você fala, tudo bem, você quer que eu faça o processo? Me dá aí X mil reais, você vai ter processo. Né? Mas acho bonito de ver isso em vocês, né, na Duque Anjos, de ter essa preocupação, esse olhar, como também com a reação do cliente. Geralmente é assim mesmo que funciona. A remuneração do advogado, quando é na parte, quando ele vai fazer uma reclamação, ele cobra um valor fixo e um percentual, e na empresa eu imagino que isso seja diferente, né? Pode ser que seja por processo, mensalidade. Trabalhista, a gente costuma sempre cobrar no êxito, né? Então depende de geralmente 30% no êxito. A gente não costuma, pelo menos a Duque, a cobrar no início, a não ser que a gente precise fazer uma análise muito complexa, mas aí a gente conversa com o cliente. Mas via de regra é no êxito. A empresa é fixo, né? Daí a gente já tem um valor fixo mensal, dependendo, né, da empresa. Mas assim, é por isso que eu falei pra você, estratégia de trabalhar com empresa, entendeu? A gente não tem aquela insegurança. Por quê? O processo trabalhista, ele dura, em média, lá, de 1 a 2 anos para ele se resolver. Depende muito, assim, da vara, da região. Por exemplo, em Jundiaí, é muito lento. Em São Paulo, as sentenças saem, às vezes, no mesmo mês. Caramba. Exatamente. Adoro lá. Essa parte porque sai muito rápido, entendeu? Então, quando é assim, aí a gente consegue resolver o problema do cliente. Aí fica tudo lindo, maravilhoso. Aí a gente abre espaço para colher um pouco mais, entendeu? Mas via de regra é assim que funciona. Entendi. Então, a gente não... E é possível, por exemplo, eu daqui de Jundiaí quero abrir um processo, eu não posso escolher a vara. Tem que ser a vara aqui da minha região mesmo. Na verdade, é local de trabalho, né? Tá, entendi. Isso. Na verdade, Duque Anjos aí atua em todo quanto é canto, né? Sim. Dá, porque assim, hoje a gente trabalha com atendimento então, remoto, né? Virtual ali, tem o Google Meet, que a gente usa bastante. Então, documento você assina pelo Gov. A gente não tem problema com isso. Então, a gente atende mesmo
muitas regiões. A gente até tem alguns processos na praia, sabe? De Itanhaém. A Uhum. gente tem bastante indicação Sim. de lá. Então, assim, a gente trabalha em todo quanto é lugar. Não tem nenhuma limitação com relação a isso. Não, eu digo porque senão depois desse vídeo todo mundo fala assim, doutor, eu quero que você já não fale lá de São Paulo, viu? Porque lá saiu um mês. Não, mas não dá pra escolher. É o último local de prestação de serviços que é via de regra, que tá na legislação trabalhista. Entendi, legal, show de bola. Mas fala aqui pra mim um pouquinho, porque tá muito bonita a sua história, embora aquela parte triste e sofrida lá de trás, tipo assim, você fala com tanto gosto da sua profissão, seus olhos brilham, que assim, nossa, tudo lindo. Quais são os desafios? Porque, afinal de contas, estamos falando de empreendedorismo, né? Falando da parte de negócios agora. Não só a dificuldade técnica, mas a dificuldade de, poxa, isso aqui é uma empresa. A visão que eu tenho do ramo direito, tá? Alguns anos atrás ele era muito estabelecido pelo nome, então assim, a gente tinha grandes escritórios de advocacia que acabavam se vendendo sozinho pelo nome que construíram, mas um escritório novo, né, um time novo, uma marca nova, ela tem as suas dificuldades. Sim. Qual que é a maior dificuldade em se conseguir clientes hoje no ramo da advocacia? Tá. Você falou um ponto muito importante aí, né? Nome. É lógico, né? Do que isso ainda é novo. E ficou muito bonito, viu? Adorei. Então... Ficou bem legal essa combinação. Mas assim, ó, a gente precisa de um diferencial, né? Algo que a gente conversa muito. Advogado tem muitos, tá? Tem vários aí, inúmeros. A gente não consegue nem contar. Mas é a qualidade do serviço. É algo que eu com a Carol, a gente sempre conversa. Carol, se a gente vai trabalhar para aquele cliente, a gente vai fazer o melhor para ele. Porque a partir do momento que você entrega o melhor para ele, ele vai sempre querer a gente. Então, ele vai nos procurar, ele vai nos indicar. Então, o maior desafio, claro, é conseguir clientes, mas como que a gente vai conseguir? É com o nosso trabalho. Então, faça sempre o melhor. É uma regra do escritório. Faça sempre o melhor. Então, a gente tem essa conexão, a gente faz tudo em conjunto. Então, uma tem a opinião da outra. Os desafios eles têm todos os dias, entendeu? Tem vezes que a gente fala, será que vai entrar aqui? Será que esse mês a gente vai fechar esse contrato? A gente tá sempre ali, né, na expectativa de fechar contrato, porque a gente vive assim, fechando contratos para que o escritório ele continue, né? Mas assim, um ponto crucial, a forma que a gente trabalha, ela vai nos dar dinheiro, entendeu? Sim. Porque algo que eu vejo muito dependendo da empresa, é o trabalho, infelizmente, o trabalho do advogado da parte contrária, entendeu? Então, acaba até dando umas beliscadas ali na hora que eu tô escrevendo, porque, gente, é demais, entendeu? Por isso que a gente queria Duque Anjos, pra fazer diferente. A gente quer fazer diferente, a gente quer entregar um melhor, a gente quer ganhar o dinheiro, claro que a gente vai ganhar dinheiro como consequência, mas se a gente não fizer da melhor forma, a gente não vai alcançar nada, e o escritório ele vai morrer, entendeu? Então, para que ele continue, para que a gente consiga, né, manter ali o nome, mas não só o nome, que a gente não vive de nome, né, para que a gente continue mantendo a Duque Anjos, a gente precisa entregar o melhor. Porque, como consequência, gente, vai vir, os clientes vêm, entendeu? Eles nos procuram. Muita gente que manda mensagem para nós no escritório, no WhatsApp do escritório, doutora, uma fulana de tal lá te indicou, nossa, falou que vocês atendem, então, né? Você entendeu? Então, tem um desafio, todo mês é uma preocupação, né? Hoje, claro, a gente tem várias facilidades de trabalhar, que a gente acaba reduzindo o custo da empresa, mas ainda assim, a gente tem aquela coisa, Carol, esse mês precisa ser melhor do que o outro, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem muita estratégia, sabe? Agora a gente começou a movimentar de novo o Instagram, que a gente tá, né? Tentando ali melhorar pra gente aparecer um pouco mais. Porque, infelizmente, hoje ainda tem muito isso. É porque o advogado tal, porque o escritório tal. Mas, gente, é um trabalho. Eles não veem o interno, você entendeu? Com certeza, a forma que acontece. Então, hoje a gente procura dar o melhor. É o melhor que a gente vai entregar. Porque eu ficaria triste se algum advogado pegasse o meu caso, sabe, não fizesse da forma que realmente tem que ser feita. Então eu falei pra ela, a gente vai entregar sempre o melhor, porque é do melhor que vai vir o nosso dinheiro, é do melhor que vai vir, né, o nosso crescimento, exatamente, para que a gente se mantenha aqui no mercado, né, no ramo aí da advocacia, a gente precisa entregar mais. Então todo dia a gente tá aí. Tá nesse desafio, que é a vida do empreendedor. Pergunta difícil para você agora. Qual que é a parte mais legal de ser advogado, de ser um empresário da área do direito? Tá, eu gosto muito da parte de autonomia, tá? Assim, eu tenho minha liberdade, eu adoro isso, porque eu não preciso, né? Não tenho horário, eu faço minha agenda, isso aí pra mim é muito importante.
Então eu tenho essa autonomia de decisões também, então a gente decide o que a gente vai colocar na empresa, entendeu? Eu e a Carol é sempre em conjunto, essa parte eu gosto, eu tenho essa liberdade, então às vezes eu preciso fazer uma viagem que seja uma semana. É claro que eu faço as comunicações, então eu tenho a minha liberdade garantida, que é algo que eu não tinha quando era CLT, né? Legal. Então essa parte é o que eu gosto. Qual que era a outra pergunta? E a parte difícil? Agora eu quero, porque nem todos são bons. Não difícil. Eu acho que são os desafios da advocacia mesmo. Por exemplo, acho que foi na semana passada, eu ia ter uma sustentação oral. No Tribunal Regional de Campinas, né? Que é o nosso tribunal aqui. Aí, é algo que mexe com você, entendeu? Mexe com os seus sentimentos, é uma preparação. Eu acho que quando vem algo novo pra você, porque não é o que a gente costuma fazer, tá? Geralmente é audiência. Aí quando vem uma surpresa assim, você acaba falando, gente, será que vai dar certo? Eu acho que são os desafios da própria profissão mesmo, os medos, entendeu? Sim. E toda profissão, ela vai te trazer um medo. Mas ainda assim, eu fui, entendeu? Vai com medo mesmo. Eu tenho uma regra, você vai com medo mesmo. Legal. Eu acho que o desafio é isso. A questão financeira também, né? Claro, a gente não tem a certeza do que vai ganhar, né? Em determinado mês, a não ser quando a gente tem os clientes fixos, né? Então a gente tem os contratos certinhos. Mas o que vier é lucro, né? Porque a gente não sabe. Então você fica naquela incerteza. Ai, será que isso mês vai dar? Hoje mesmo, né? Me encontrei com a Carol. Carol, que bênção esse mês. Finalzinho do mês, né? Sim, já tá nos fechamentos. Exatamente, a gente vai fechando, mas eu acho que o desafio então seria a parte financeira e o próprio desafio mesmo da profissão, porque todo dia é algo novo. Você, assim, se surpreende. Às vezes eu tô lá, aí me mandam uma mensagem, doutora, você vai ter que fazer isso hoje, você consegue? A gente tá indo, né? Claro, aí você dá um jeito, né? Principalmente quando a gente envolve empresa, né? Porque eles esperam mais, entendeu? É totalmente diferente. O nível de cobrança é diferente. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Que legal, show de bola. Estamos caminhando para o final do nosso papo. Para quem chegou aqui falando, Cláudio, eu não sei nem o que eu vou falar. Estamos chegando ao final e eu tinha pedido para você em off para que você preparasse uma frase aqui para nós. Eu sou tiozão das frases, adoro pensar em frases, acho que elas têm um poder muito legal de mexer com a gente, de nos engajar e motivar. Então, por favor, nos abrilhante aí com a sua frase, que o pessoal anota essa, porque eu descobri que ela é autoral. Gente! Né? Não é nem de terceiros. Então, por gentileza, essa tem direitos autorais. Qual é a sua frase, Cíntia? Tá, antes de eu falar a minha frase, eu gostaria de comentar um pouquinho o porquê dessa frase, tá? Eu acho que desde a minha, talvez, adolescência, muita gente, não falo minha família, como eu falei, minha família me apoiou, tá? Para que eu chegasse aonde eu tô hoje. Mas muita gente me dizia que eu não ia ser. Mas você não vai ser advogada? Mas jamais. Assim, mas você não tem nem dinheiro. Você não vai ser advogada. E isso, infelizmente, contaminava a minha mente. Eu fui muito insegura por muito tempo. Hoje, a postura que eu tenho hoje, tudo, lógico, a gente tem a melhorar todo dia, tá? Mas hoje, a Cíntia de hoje, ela só foi firmada, claro, né, por Deus, porque sem ele nada disso teria acontecido. Então, a minha mente ela foi contaminada e hoje ela não é mais. Então, hoje eu sei quem eu sou. Então, é por isso que eu fiz essa frase. Uau, fiquei curioso. Olha, vamos lá. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é capaz. Você consegue. Continue, não desanime, acredite nisso e principalmente em você. Uau. É porque, gente, o porquê disso, tá? Acreditar em nós. Isso, eu acho que tem faltado muito isso. Por quê? Às vezes eu quero criar uma empresa, eu quero ser alguém, mas aí as pessoas vêm, sabe, com várias coisas pra te desanimar mesmo. Infelizmente é isso. Então, se eu pegasse tudo aquilo que me disseram lá atrás, a Cíntia não seria advogada. O que a Cíntia seria? Eu estaria lá, morando, né? No interior. Exatamente, já com uns filhos por aí. Uns 18. Exatamente, uns 18 anos. É tipo isso. É porque lá no interior é muito comum isso, entendeu? Pega, cria uma família ali, tem filhos e pronto, e mora na fazenda. É tipo isso. Mas o que eu fiz, né? Com o tempo, Deus ele foi colocando isso em mim. Cíntia, você não é isso. E muitas vezes eu falava, mas eu não consigo nem falar em público, eu não consigo fazer nada. Não, você consegue, você entendeu? É que você não estava acreditando no seu potencial. Hoje eu acredito no meu potencial, tanto que a gente criou, hoje a Duque Anjos, a gente está conseguindo avançar e conseguir os nossos clientes, porque a gente acredita em nós, então acredite em você. Oh, uau!
Tem jeito melhor de terminar um papo desse? Não tem, sim, cara. Eu tô muito agradecido de você ter vindo aqui. É aquilo que eu falei, o papo ele é curto, mas é de propósito, é para ter a parte 2, 3, 4, e principalmente como vocês estão no começo do negócio, eu tenho certeza que não vai faltar assunto, papo, novidades boas para a gente contar, então considere esse espaço para vocês utilizarem sempre que vocês quiserem, o espaço está aberto para vocês. Quem sabe a gente faz um papo duplo aí para ver a cabeça das duas sócias funcionando juntas. Adorei saber a sua história, ela me inspirou, me motivou. Eu com os meus medos também já me senti encorajado aqui. Levei uns chacoalhões aqui da Cíntia. Muito obrigado mesmo. Queria te entregar uma lembrancinha aqui do canal. Espero que seja proveitoso para você em toda essa sua trajetória. Meu coração está bem agradecido, tá? Eu vou pedir para que você faça suas considerações finais também e não se esqueça do nosso mantra aqui do canal. Tá bom. Cláudia, na verdade, eu estou muito agradecida. É um desafio, né? Tudo que é novo para nós é um desafio, mas sou muito feliz, assim, muito grata mesmo. Hoje mesmo eu até comentei com a Carol, poder expor isso, né? A nossa história, ela vai fazer com que pessoas ouçam e que às vezes realmente, né? Tem aquele chacoalhão, opa, eu vou, ainda com medo eu vou. Eu não vou deixar de seguir, né? O meu sonho. Muitas vezes, gente, tem inúmeras pessoas que vão falar para você, mas será que vai dar? Que dá porque Deus tá com você, Ele vai te ajudar. Então, assim, eu tô muito agradecida mesmo. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades, que a Duque Anjos, né, sócias, vão estar aqui pra gente conversar, bater um papo. E assim, não tem nem o que dizer mais pra você. E realmente eu tô muito feliz, como eu te falei no começo, a gente fica com receio. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Será que eu vou esquecer das coisas? Mas quando eu entendo assim, né, quando a gente envolve Deus, sabe? Ele sempre tá aqui, então Ele tá nos ajudando. Como eu falei pra você, eu sou cristã, então tudo que acontece hoje, até esse momento, eu sei que tudo foi preparado. Legal. Sou muito grata mesmo, então que Deus continue te abençoando, assim, que você tenha muitas e muitas pessoas para entrevistar e que elas possam trazer algo para você, entendeu? Como acredito, né, que o nosso papo aqui fluiu nesse sentido, então que isso sirva de um alimento mesmo para você. E muito obrigada, gratidão, né? Ótimo. Não esqueça, olhe para sua câmera, o povo quer saber o mantra nosso aqui. Eu sou a Cíntia, da Duque Anjos, sou pocket, mas faço grande. Pessoal, é isso aí. Então não se esqueça, por favor, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, escreve qual parte aí te impactou. Para mim, essa frase no final, gente, arrematadora. Não se esqueça, Deus está com você. Isso é muito importante. E Ele sabe quem você é e você precisa saber disso. Cíntia, mais uma vez, muito obrigado. Conte comigo e eu vejo você no próximo episódio. Now the world don't